Mateus 12, do 46 ao 50. Amém? Todos acharam? Então vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que os que estavam fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que te querem falar. Eles, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, já te louvamos, te adoramos e já provamos da tua graça, da tua presença, Pai, que somos, Pai querido, indignos de receber, Senhor, mas a tua graça é maior do que a vida, e obrigado por isso, Senhor. E, Pai, nesse momento estou aqui, Pai, como ministro, Pai, do teu evangelho, Senhor. Pai, que não seja eu falando, mas a ação do Espírito Santo sobre mim, Senhor, para que a tua igreja, Pai querido, aqueles que o Senhor escolheram para que estivesse aqui hoje, Pai, sejam alimentados, saciados, e a sua fé seja acrescida, Pai, conforme o teu querer. Então, Pai, usa-me, Pai, expia toda a culpa sobre mim, perdoa-me de tudo aquilo que não provém do Senhor, para que possa fluir a tua graça, meu Pai, e essa graça alcance a cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos acertar, glorificando o nome do Senhor. Amém. E hoje, meus irmãos, eu decidi falar sobre esse assunto e Deus colocou essa convicção nesse texto. E eu sempre leio esse texto com uma visão diferenciada. Eu olhava para esse texto e eu enxergava Jesus dizendo, de uma forma meio que excluindo a família, dizendo: minha família são aqueles que seguem o mesmo propósito que eu. E lendo novamente esse texto, eu tive uma nova percepção de expansão de família. Deus estava expandindo a família, o que nós entendemos de conceito de família. E eu fui procurar primeiramente um dicionário, até um dos irmãos, acho que ele foi o irmão Isaías, perguntou: vocês têm culto de ensino? Eu falei: o culto de terça-feira nós denominamos um culto de ensino, do qual nós tentamos de alguma forma ser mais didáticos. Não que os outros cultos não sejam de ensino, porém nós temos um teor um pouco mais didático. Então eu procurei dentro do nosso dicionário o significado de família. No Wikipédia diz assim: é um substantivo feminino, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, grupo de pessoas com ancestralidade comum. E aqui uma das funções da família. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e costumes perpetuados através de gerações. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum membro. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Amém, irmãos? E por que eu decidi falar sobre família? As coisas convergem, e creio que não existem coincidências, mas sim Jesuscidências. Estou fazendo um curso na IBAB e justamente é o módulo família agora. E o pastor pregou sobre o evento que aconteceu com os meninos lá naquele assassinato seguido de um suicídio. E ali a sociedade lá começou a se voltar para o assunto família. Dar mais importância de como as famílias estão sendo elaboradas, como elas estão sendo vistas pela sociedade. Infelizmente nós como cristãos, nós acabamos até relativizando a família. E Deus instituiu um modelo de família. E esse curso que eu estou fazendo é interessante que eles têm pessoas evangélicas, católicas, pessoas que nunca entraram numa igreja, porque o curso se chama Vida e Missão. Então ali você encontra todo e qualquer tipo de percepção. E ali nós encontramos comentários diferentes a respeito de família. E ali as pessoas perguntam: qual o modelo certo de família? Porque hoje nós temos assim, o que importa é ter amor numa família. E nós vemos pessoas que têm conhecimento do evangelho relativizando a família. E aí nós vamos à luz da Bíblia para entender algumas mensagens que Deus deixou a respeito do que é um formato de família. Marcos capítulo 10, versículo 7. Diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe. Já subentende que ele é um filho. Para unir-se a uma mulher. Esse é o protótipo de família. Esse é o conceito de Deus a respeito de família. E ali entram os assuntos: mas hoje temos os formatos de família. Esse é o formato de Deus. Eu falo, o cristão ele não tem mais opinião, porque ele crê na palavra de Deus.
Nós podemos às vezes dialogar a respeito de um assunto, mas sabe aonde a sua e a minha dúvida se encerra? No que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que é um formato de família. É homem e mulher. E aí, meus irmãos, posso também complementar em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esse é o formato de família bíblico. É o formato que Deus instituiu como um modelo para a perpetuação da espécie. E aqui, meus irmãos, a minha mensagem não é para excluir aqueles que de repente estão numa família num formato diferente, porque essas são as exceções. E hoje nós vivemos problemas dentro da família porque estão relativizando o modelo mãe de família, aquele modelo instituído por Deus. Hoje nós começamos, e é interessante que o meu professor, eu estou ministrando boa parte da aula dele, ele falou, sabe onde todo o problema da família está começando? Existe uma crise na liderança masculina. Existe uma crise na liderança masculina. É difícil para um homem ouvir isso. Ele falou isso, está faltando um homem no mercado. Homem com H. Aquele homem que toma a frente do negócio. A Bíblia diz que o homem tem um sacerdócio dentro de casa. O que é sacerdote, irmãos? Vamos à luz da Bíblia. Moisés, ele era o sacerdote. O que Moisés fazia? Ele buscava a presença de Deus para que Deus revelasse a vontade dele. Ele revelava essa vontade ao povo e ajudava o povo a cumprir essa vontade. Olha a responsabilidade do homem dentro da casa. O homem ele tem que buscar ter comunhão, intimidade com Deus, e aí Deus vai se revelar para ele a sua vontade, ele vai transmitir a vontade para a família e vai ajudar a essa família a cumprir a sua vontade. Porém, o que se vê muitas vezes nos lares é o contrário. O homem tem sido, como posso dizer, não está compreendendo o que está acontecendo hoje com o movimento, os valores têm se invertido, e nós quando olhamos para a Bíblia, e aí meus irmãos, eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é para... Eu só quero de alguma forma colocar algum conceito para os irmãos. Efésios 5:22. Ele inicia falando o modelo e as funções de cada um dentro do relacionamento. Ele inicia, Efésios 5:22, dizendo assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Aí ele começa a falar para os maridos: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É difícil às vezes discorrermos sobre esse assunto, porque toda vez que nós tocamos desse assunto submissão, nós devemos que pontuar para que não fique mal compreendido. A submissão, ela significa sob a mesma missão. Na criação da mulher, a Bíblia diz que Deus viu que não é bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. E no sentido, na etimologia do texto, ela tem a ver com uma adjuntora adequada, quer dizer, uma mulher adequada àquela missão. Por isso que aquele que busca um homem, ou busca uma mulher, enfim, ou busca um cônjuge, tem que buscar alguém adequado para a sua missão. Não é simplesmente você gostar, tem que ser adequado àquilo que você tem como propósito de vida. Isso quer dizer, e o submeter-se sobre a mesma missão. A mulher, ela vai acompanhar o homem na mesma missão. E a missão do cristão, primeiramente, é buscar a Deus, é buscar a sua salvação, é buscar ser um homem e uma mulher de Deus. E aqui diz que o marido é a cabeça da mulher. Quer dizer, o homem é o que conduz a mulher. Eu acho interessante que no versículo 26 ele diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quer dizer, o homem tem que ministrar para a mulher. Não é chegar para a mulher, você tem que se santificar. O homem tem que chegar para a mulher: você está com dificuldade de orar? Eu vou orar com você, eu vou orar por você, eu vou buscar um propósito por você. Essa é a função do homem biblicamente falando. Porque quando nós falamos a respeito disso, as mulheres às vezes ficam: nossa, mas a mulher tem que se submeter. Eu quero deixar bem claro a questão da missão, da compreensão da importância e dificuldade da missão do homem, quando a mulher quiser tomar o lugar do homem. Porque eu falei, o homem ele tem a missão de ir até Deus, buscar, compreender a vontade de Deus, receber essa vontade, transmitir
e ajudar a família toda a cumprir aquela vontade. Olha o grau da importância e de complexidade dessa missão. Em contrapartida, nós vemos as das mulheres. E aí parece que as mulheres, quando falam para a mulher ser submissa ou uma mulher do lar, parece uma coisa simples, né? Parece uma importância menor que a do homem. Porém, vamos recorrer à Bíblia. Em Provérbios 31, do 10 ao 27. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, não faz mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levante-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribuir tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roça. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se sobre os anciãos da terra. Faz panos de linho e vende-os, entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Amém? É pouca coisa para as mulheres? Essa é a mulher virtuosa, pela Bíblia. É uma mulher que ela negocia propriedades. É uma mulher que ela levanta cedo, ela distribui as tarefas da casa. Diz aqui, meus irmãos, eu gosto desse versículo, que ela diz aqui: a força e honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Ela tem esperança de futuro. É uma mulher que alegra o marido. Às vezes quando o marido está sem esperança, ela chega: olha, vai dar tudo certo, esposo. Não fica preocupado não, você está sem trabalho, está difícil para você, mas vai dar tudo certo, vamos orar. A mulher conquista o homem dessa forma, meus irmãos. E nós vemos às vezes desajustes dentro da família, e começando às vezes da família, da igreja, porque começam os papéis se inverterem. Começam os papéis se trocarem. E Deus criou esse formato de família porque Ele constituiu cada um para uma função, com cada um com um talento, com uma habilidade. Porém, meus irmãos, eu coloquei isso aqui, talvez os irmãos fiquem pensando, mas nem todas as famílias são assim. Nem todos tiveram famílias estruturadas, nem todos tiveram um pai, uma mãe, nem todos tiveram às vezes um irmão mais velho, ou tiveram às vezes um irmão, às vezes são filhos únicos. Porém, como eu iniciei dizendo esse texto, Deus expande a família para a igreja, expande a família para os nossos relacionamentos. A palavra de Deus diz que amigos mais chegados que irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes você vai ter um amigo, um irmão, às vezes da igreja, que ele será mais companheiro do que o seu irmão de família, aquele que é sanguíneo, daquele que convive com você durante o dia a dia, você vai ter mais afinidade com ele. E aí eu vejo a graça de Deus operando. Porque aqui, meus irmãos, quem nunca provou por isso, de você, de repente, não ter tido um referencial de pai, de mãe, de irmão, de irmã, mas Deus é tão bom que Ele aproxima pessoas que fazem esse papel na nossa vida, que nos ensinam, às vezes, como ser um homem, como ser uma mulher, como ser um irmão. A igreja nos ensina primeiramente como sermos filhos, filhos de Deus. Você quer ser um bom filho para o seu pai e para sua mãe? Aprenda com Deus. O que diz a palavra de Deus? O que um bom filho faz? Ele respeita os pais. Falamos aqui sobre honrar o pai e mãe. Nós aprendemos a ser pais também, pais e mães. A palavra de Deus fala que os pais não devem despertar a ira nos filhos. Isso é muito importante. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que respeitar o seu filho como indivíduo. Eu falo e me acuso a respeito disso. Quantas vezes eu falei para o meu filho: isso é frescura, na minha época. Meus irmãos, é minha época, meus sentimentos, minha vida. E às vezes nós negligenciamos sentimentos legítimos dos nossos filhos. Eu na minha época eu tinha problemas que hoje eu falo, eu considerava isso problema, mas na época era problema para mim. Aquilo me afligia. E quando meu pai e minha mãe debochavam do meu problema, eu ficava chateado. E às vezes nós vemos por que os nossos filhos procuram referenciais fora de casa, porque eles não têm alguém para ouvir sobre os sentimentos, sobre aquilo que decepciona, sobre aquilo que dá medo. Porque às vezes se tem um pai, como eu fui algumas vezes, vai falar alguma coisa: você está de frescura, vai trabalhar, você está precisando trabalhar, você precisa se ocupar. E muitas vezes isso desperta ira nos filhos. Sim, os filhos ficam chateados, ficam magoados,
porque nós usamos de autoridade com eles. Não ouvimos os sentimentos, não respeitamos quem eles são como indivíduos. Olhar para o seu filho e respeitar ele. Quer respeitar o seu filho? Faça a simples leitura. Você falaria com o seu filho como você fala com o filho do vizinho? O filho do vizinho é todo cuidado, né? Para chamar a atenção do filho do vizinho. Você chama a atenção do seu filho da mesma forma? Você senta, abre um versículo bíblico, conversa com toda mansidão. E eu aprendi isso, meu irmão, sendo líder de jovens. E às vezes quando eu errava com o meu filho, eu falava, nossa, mas como eu falaria se fosse com o David? Se fosse com a Jéssica? Se fosse com o Douglas? Como seria? Se eu tivesse visto ele alguma atitude ruim, como seria? Eu sempre pego os jovens, às vezes coloco numa salinha, num ambiente do qual ele não vai ser exposto. Ali eu tento de toda forma mostrar para ele que eu me importo com ele, que eu quero o bem dele. Eu não quero simplesmente mostrar o erro dele como um juiz. Eu quero mostrar para ele o benefício dele deixar aquilo e colher as bênçãos do Senhor fazendo o certo. E às vezes nós não compreendemos, porque às vezes Deus não está agindo na nossa família, porque não é só oração. A palavra oração é orar e ação. Não é só algo espiritual. Você fala, Senhor, me dê uma família abençoada. E terminou o culto, você vai chegar em casa, toda a família bonitinha, bem arrumadinha, as roupas todas no lugar, e todo mundo pedindo licença, obrigado, e todo mundo falando baixo. Não é assim. Começa de nós, começa a darmos respeito, começa a nós darmos amor dentro da nossa família. Aqui diz, isso é uma tradução de um dicionário secular, que fala qual que é a compreensão de família, que eles entendem como família. Tá aqui, ó. É um lugar onde deve existir harmonia, afeto e proteção de todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas. Essa é a família. Esse é o formato de família. E Deus, ele opera numa graça tão maravilhosa, que quando ele nos aproxima de pessoas que vão fazer muitas vezes aquilo que nós não tivemos dentro do nosso lar, e aí através da igreja, cabe a nós aceitarmos isso. Porque é uma tendência natural do ser humano quando nós somos confrontados, principalmente daquilo que erramos. Porque principalmente quem é criado sem um referencial de liderança dentro do lar, é muito difícil de você admoestar a pessoa. Eu sempre experiência própria. Porque a pessoa está acostumada a tomar as decisões por si só, sempre sozinho. Sempre sozinho, sempre se virou sozinho. Se você, por exemplo, for conversar com uma mulher, que ela ficou liderando uma casa 10, 15, 20 anos, sem a figura do esposo, criou 7, 8, 9, 10 filhos. E ali você vai falar para ela de submissão, vai chegar um homem querendo mandar no lar, para ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque ela sempre resolveu as coisas sozinhas. Sozinha de certa forma, com o apoio de Deus, claro, mas sem uma figura masculina. É interessante que nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que quando nós fugimos de um padrão bíblico, eu falo que nós temos que ter a consciência da construção desse modelo. Muitas vezes nós estamos nesse modelo não porque escolhemos, mas a igreja, ela tem que pensar nas próximas gerações, nas próximas famílias. Como nós estamos gerando os nossos filhos para formarem as próximas famílias. O que nós fazemos hoje vai refletir daqui 10, 15 anos adiante. Nós não veremos resultado agora. O que está acontecendo com nossos filhos hoje vai refletir na família deles. Às vezes você não respeitar o seu filho hoje, ele vai levar para o seu lar, para o lar dele, na verdade, um ditador. Vai levar um homem que não respeita ninguém. Vai levar um homem que a palavra dele é sempre a final e ele não ouve de ninguém. E talvez você criando a sua filha também, ela fazendo as coisas do jeito dela, e ela não submetendo a ninguém, ela também será assim no seu lar. E nós temos essa função mesmo, de discipulado. Aqui o Danilo citou no domingo a respeito do versículo que fala que os nossos filhos são como flechas. Flechas no valente. O que quer dizer flecha? Flecha você joga para ela ir mais longe do que você. Ninguém joga flecha para ela cair aqui. Nossa função com os nossos filhos é fazer com que eles sejam maiores do que nós. Maiores. Fazer obras maiores do que nós. Serem ser humanos melhores do que nós. Uma vez eu falei para o meu filho estava fazendo coisas erradas, sentei com ele e falei, filho, não está certo o que você está fazendo. E aí ele sabia das coisas que eu fiz errado no meu passado, porque eu sempre joguei aberto com ele. Ele falou, mas você fazia isso. Aí eu falei, interrompe a conversa agora. Primeiro, filho, o direito de eu ter errado, o fato de eu ter errado não te dá direito de errar. E outra coisa, se você for exatamente igual a mim, eu sou um pai fracassado. Você tem que ser melhor do que eu. E hoje eu sei quem eu sou.
Eu tenho autoridade para falar de quem eu sou hoje. Meu passado, sim, meu passado não pode falar por mim, mas meu hoje pode falar por mim. E nisso ele compreendeu, porque eu tinha, meu dever, eu não posso, porque eu errei, permitir que o meu filho erre. Eu não posso permitir, porque o diabo ele trabalha na acusação na nossa mente. Ele trabalha querendo tirar a sua e a minha autoridade e identidade diante de Deus. A própria palavra de Deus fala que no tempo da ignorância, os tempos passados, né, Deus não leva em consideração a nosso tempo da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos. Então esse tempo ele deve ficar somente para nós como referencial de que não devemos voltar para lá. Não motivo para nos atormentar como acusação. Nós devemos tomar autoridade do que nós somos hoje. Hoje, quem nós somos hoje? Nós somos exemplo hoje dentro do nosso lar? Nós somos hoje um homem e uma mulher do qual você pode falar para o seu filho: filho, seja como eu. Paulo não fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode falar dentro da sua casa, fala, me imita. Imita. Como diria uma amiga minha, Gíria, né? Cola em mim que você brilha. Você consegue? Assim fala, meu exemplo, segue o meu exemplo que você vai viver o melhor. Nós temos a condição, nós temos essa envergadura moral para poder falar para os nossos filhos, falar para o nosso lar, falar, olha, eu tenho um referencial de vida do qual você pode se espelhar. Porque às vezes é muito fácil para nós criticarmos, talvez, eventos, como aconteceu, do formato da família, mas eu creio que nenhum daqueles familiares sonhou ou imaginou que o seu filho fosse cometer assassinato e depois se suicidar. Ninguém cria um filho esperando o pior para ele. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Mas muitas vezes a negligência, muitas vezes deixar de fazer aquilo que é inerente a um pai, a uma mãe, causa isso. Então que ficamos atentos, irmãos, nessa noite. Esse que eu queria passar da parte do Senhor. Queria que os irmãos se colocassem de pé. Amém, irmãos. Eu queria encerrar com um versículo que ele fala para nós, o Salmo 133, do 3 ao 12. Aliás, do 1 ao 3, na verdade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, é a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então a família, meus irmãos, é um lugar que Deus escolheu para ordenar a bênção. É um lugar que Deus escolheu para uma reunião de pessoas, Ele ordenar a bênção do amor, da união, do afeto, do carinho. Então, meus irmãos, isso é tão difícil, meus irmãos, se unir. É difícil, irmãos, não é? Porque somos pessoas diferentes, eu não estou aqui. É mais fácil falar do que fazer. Isso é verdadeiramente. Então, se unir, a união é uma luta espiritual, porque são pessoas diferentes, são propósitos diferentes, também tem um mundo espiritual maligno que converge, tentando impedir isso. Mas se é algo que nós precisamos lutar, meus irmãos, é união, e a união dentro do nosso lar. Eu falei algo no domingo, que depois sabe quando você escuta o que você fala? Sabe, às vezes você fala e não compreende o que você fala. Eu falei, às vezes eu me preocupo tanto em fazer um culto tão bonito dentro da igreja, mas eu tenho essa mesma preocupação dentro da minha casa. E eu falei isso. Depois eu falei, será que eu tenho essa reflexão dentro de mim? Eu estou fazendo um culto maravilhoso para Deus, na companhia de irmãos, que claro, são meus irmãos também na fé, mas eu tenho essa mesma disposição, essa mesma reverência em fazer um culto dentro da minha casa. E quando eu falo não reunião do culto assim, mas eu falo esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria que eu tento promover dentro da igreja, será que eu tento promover dentro de casa? É muito sério, irmãos. Porque nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus e da sociedade para mudarmos o que está acontecendo hoje. A sociedade precisa de referenciais de família, porque nós falamos que está errado, mas nós não mostramos qual é o certo. É muito fácil falar, né? Está errado, não está caminhando bem, não está, realmente, isso é fato, não precisamos nem estudar para ver isso. Mas as pessoas carecem de modelos para imitar. Eles carecem de famílias que eles precisam olhar e falar, olha, eu quero que a minha família seja igual a essa família. Eu quero que esse lar seja assim, que a alegria seja assim, que os filhos sejam assim, que o relacionamento do casal seja assim. Então, meus irmãos, que nesta noite saímos daqui encorajados, desafiados, eu creio que pelo Espírito Santo motivados a cumprir isso na nossa vida. Que a nossa família seja realmente um lugar onde a gente deseja estar, né? Um lugar que seja verdadeiramente uma embaixada no reino de Deus. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela palavra. Eu tentei de maneira objetiva, clara, Senhor, meu Deus, passar aquilo que o Senhor promoveu no meu coração. E eu me submeto a essa palavra como em falta nela, Senhor. Preciso investir mais no meu lar, preciso investir, Pai, na minha vida familiar, Pai.
Ó Senhor, me ajuda e ajuda, meu Pai, a tua igreja, que também é uma família, que devemos aprender a conviver. Precisamos entender, meu Pai querido, que apesar de estarmos juntos, meu Pai, isso não significa comunhão. Comunhão, meu Pai querido, é estar próximo, ligado, através de sentimentos, de preocupação, de compaixão, de se doar, meu Pai. Então nos ajuda. Como hoje, Pai, ministrei acerca da família, Senhor. Ajuda-nos a ser família, a ser um só, meu Pai. Assim como o Senhor diz, a oração dos discípulos, que sejamos um só, assim como o Senhor é o Pai. Que seja uma mesma vontade, um mesmo propósito. Embora pessoas diferentes, mas possam ser ligadas e encerradas no mesmo amor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter essa união. A ter, meu Pai, a Tua graça, a ter, meu Pai, a Tua presença onde estivermos, Senhor. Então, Pai, que essa palavra, ela não fique apenas como o discurso do Décio, mas que cada um aqui, meu Pai querido, seja visitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele venha ratificar no coração de cada um aquilo que está em falta, aquilo que precisa mudar, aquilo, Pai, que já tem sido feito como certo e precisa ser continuado, Senhor. Então visita, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo fazendo a boa obra, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, as palmas louvem ao Senhor.